A gente já fez um vídeo para vocês mostrando alguns parques abandonados ao redor do mundo. E assim como acontecem com os parques, carros também são abandonados, formando paisagens bizarras. Por vários motivos diferentes, veículos incríveis já foram esquecidos ou deixados para trás. Com o passar do tempo, a natureza toma conta, trazendo aquele clima apocalíptico. Meu nome é Ivan Lima e mostro para vocês os veículos mais incríveis que foram abandonados. O primeiro veículo que quero mostrar nem precisa estar abandonado para parecer assustador, até porque estou falando de um carro funerário. Recentemente, surgiram algumas fotos na internet de um carro funerário, Buick Roadmaster, do ano de 1947, completamente abandonado. Esse carro, grande e espaçoso, foi construído de 1936 a 1958 pela Buick, uma divisão da fabricante de automóveis norte-americana General Motors. Só que, nesse caso, o carro foi chamado de Frankenstein, porque fizeram algumas adaptações nele para que se tornasse um carro funerário. Segundo informações de alguns sites, o carro foi encontrado em um campo na Grécia, mas foi construído em Flint, Michigan. O Buick Roadmaster tem um motor de Mercedes-Benz e possui luzes traseiras e para-choques de Chevrolet, do ano 1956, e por isso recebeu o apelido de Frankenstein. E por algum motivo, o carro possui 18 janelas. Talvez o objetivo era dar uma visão panorâmica para as pessoas verem os corpos que iam ali dentro. Há pouco tempo, um homem chamado Dante Fontana, dos Estados Unidos, comprou o carro para reformá-lo. Existe um grupo no Facebook que está acompanhando toda a reforma do carro assustador funerário. Mas nem sempre os veículos abandonados são necessariamente carros. Você já ouviu falar em embarcações de concreto? O maior navio de concreto do mundo se chama Gutian e foi abandonado logo após sua viagem inaugural, em 1974. Depois, o navio se tornou o lar de pessoas sem teto e virou quase uma atração turística em uma cidade no sudeste da China. Já que não é todo dia que vemos um navio encalhado no meio da cidade. Construído na década de 1970, o navio tinha mais de 5.000 toneladas e 105 metros de comprimento. Ele foi feito de concreto porque, na época, a China sofria com a falta de aço e, como uma solução barata, tentou fazer navios de concreto. Foi lançado para anunciar uma nova era em que a China dominava os mares. Mas após sua primeira viagem em 1974, as autoridades comunistas perceberam que era muito caro transportar um navio de concreto pelas águas, pois a quantidade de combustível usado para fazer ele navegar era extremamente alta. Durante 40 anos encalhado, o navio ficou abandonado, principalmente pelo fato de que o custo para destruí-lo era muito alto. Resumindo, esse navio só causou prejuízos para os chineses. Depois de décadas encalhado, finalmente o Gutian foi demolido. O trabalho para destruir as 3.000 toneladas de cimento que tinham restado começou em 2012 e terminou em 2013. Agora, eu vou falar de um veículo que talvez você nunca tenha visto na sua vida. Você já ouviu falar no Hovercraft? Esse veículo foi inventado em 1953. A partir de um simples experimento envolvendo o motor de um aspirador de pó e 2 tubos cilíndricos. A estrutura permitia deslocar-se sobre a lama, água, terrenos alagados e também sobre terra firme. Sendo propulsionado pelo ar, os hovercrafts têm 2 ou mais motores separados. Um deles faz o levantamento do veículo e o outro serve para proporcionar a força propulsora para deslocar o barco. Basicamente, o hovercraft é um veículo que se apoia num bote de ar. Na década de 90, 2 hovercrafts chamados Triton 1 e Triton 2
foram comprados e operados por uma empresa chamada Triton. Os serviços prestados pela empresa se iniciaram em 1996 e usavam os dois veículos para fazer o transporte entre duas praias, localizadas na Índia. Cada uma das embarcações conseguia levar 50 pessoas por vez. Considerando que a viagem durava em torno de 30 minutos, a empresa conseguia transportar quase 1.000 passageiros por dia. Só que o combinado com o governo local era que a empresa comprasse os veículos e montasse o negócio, com a condição de que o governo faria algumas obras para dar suporte para a empresa. Porém, mesmo depois de 2 anos da compra dos hovercrafts, o governo não cumpriu sua promessa. Para piorar, os pescadores locais começaram a ancorar exatamente no caminho em que os veículos passavam. Provavelmente para evitar a passagem do hovercraft e poder ganhar da concorrência. E parece que deu certo, hein? A empresa desistiu de abrir seu negócio no local e as duas embarcações permanecem abandonadas. Outro veículo que você provavelmente nunca viu é o ecranoplano. Esse nome esquisito foi dado a um veículo construído pela União Soviética. Inventado por um engenheiro naval soviético ainda nos anos 50, o ecranoplano foi projetado para movimentar-se voando a poucos metros de altura, sobre uma superfície plana, geralmente aquática, sem ser detectado pelos radares inimigos. Em plena Guerra Fria, o ecranoplano teve muita utilidade. Os primeiros surgiram no Mar Cáspio e eram descritos como veículos estranhos, grandes e velozes. Eles eram chamados de monstros do Mar Cáspio pela inteligência norte-americana, confundida por um veículo tão grande que se parecia com um avião sem uma parte das asas. No final da Guerra Fria, o monstro foi revelado como um avião secreto dos militares russos, projetado para voar a apenas alguns metros da água, economizando energia e ficando abaixo do radar inimigo. O mais legal é que esse veículo podia viajar a mais de 400 km/h, podendo voar não apenas próximo da água, mas também sobre o gelo, neve ou terreno plano. Só que, depois do colapso da União Soviética, os ecranoplanos militares de larga escala foram abandonados. E é possível ver alguns deles espalhados pela Rússia. Como vocês podem ver nas fotos, alguns desses veículos foram abandonados em cemitérios de navios e outras embarcações. Mais ou menos, na minha opinião, esses veículos deveriam ir para um museu ou algo do tipo, pois eles guardam muitas histórias da União Soviética. E já que estamos falando sobre veículos da União Soviética, podemos falar do famoso MAZ-543, projetado na década de 1960. Esse veículo foi apresentado em 7 de novembro de 1965, durante o desfile militar da Praça Vermelha de Moscou. O veículo era alimentado por um motor diesel que produz cerca de 525 cavalos de potência e fornece uma velocidade máxima de estrada de 60 km/h. E a função de um veículo como esse? No tempo em que ele surgiu, a ideia era criar ferramentas defensivas que poderiam ser movidas ou transportadas de um lugar para o outro, dependendo das necessidades emergentes. Era praticamente um bunker sobre rodas. Esse que vocês estão vendo aí está enferrujando sob céu aberto na Academia de Engenharia Militar da Rússia. Por fim, eu quero contar mais uma história de um veículo soviético que foi abandonado. Vocês conseguem imaginar um ônibus espacial abandonado? Há pouco mais de 30 anos, exatamente no dia 15 de novembro de 1988, a primeira nave reutilizável soviética fez sua estreia. Chamada de Buran, ele fez 2 órbitas ao redor da Terra e depois pousou de volta na base de lançamento. A missão não tripulada durou cerca de 3 horas e meia e, apesar do sucesso, o primeiro voo do ônibus espacial também foi o seu último. O Buran parecia o ônibus espacial dos Estados Unidos e alguns até dizem que o design foi inspirado nos projetos norte-americanos. Porém,
A única coisa que eles tinham em comum, realmente, era a aparência. Por ter sido fabricada anos depois, a nave soviética levou em conta os erros do seu antecessor e, de fato, era mais avançada. O veículo da União Soviética podia permanecer em órbita 2 vezes mais que o dos Estados Unidos, além de ser capaz de sustentar 30 toneladas de carga, contra 24 da aeronave americana. A disputa, apesar de ser acirrada, mostrava que os russos tinham vantagem. Mas então, por que diabos o ônibus espacial foi abandonado? Embora o Buran fosse um verdadeiro avanço técnico, era muito caro para a União Soviética e consumia quantias colossais havia mais de 12 anos. Só para vocês terem uma ideia, foram gastos mais de 16 bilhões de rublos, a moeda oficial da Rússia. A ideia de desenvolver o Buran como um bombardeiro espacial chegou a ser idealizada, mas também foi abandonada quando houve a flexibilização das relações entre Estados Unidos e União Soviética no final dos anos 1980. O Buran, que fez o único voo em órbita do programa, não existe mais. Foi destruído em 2002, quando seu hangar desmoronou em um acidente que matou 8 pessoas. Atualmente, outras 2 naves irmãs usadas estão em decadência gradual. Uma no Cosmódromo do Cazaquistão e outra em uma base aérea perto de Moscou. Esses foram alguns dos veículos mais incríveis já encontrados. Espero que tenham gostado do vídeo. Até mais, um grande abraço. Tchau!